Segunda-feira chegou mais uma edição do Voz da Mulher e a gente segue falando sobre o combate à pedofilia de crianças e adolescentes. Hoje vamos tratar da importância da saúde mental na infância. A infância é o alicerce sobre o qual toda a vida é construída. É durante esses anos que as sementes são plantadas e cada cuidado e apoio fornecido durante essa fase desempenha um papel vital no desenvolvimento mental e emocional. Estudos revelam que 75% dos transtornos mentais que afligem os adultos têm suas raízes lá na infância. Por isso, a gente convidou para bater um bate-papo com a gente a neuropsicóloga Sabrina Gomes e ela, como sempre, a minha parceira aqui do Voz da Mulher, a delegada Sheila, que preside a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, Tamara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alô FM. Bom dia, Sabrina. Bom dia. Esse assunto é extremamente importante. Estamos aqui para mais uma edição do Voz da Mulher do mês de maio, que é o mês, de enfrentamento, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom dia, Sabrina. Seja bem-vinda. Bom dia. Sabrina, eu queria que você começasse explicando para a gente o que compreende, de fato, a saúde mental de uma criança e de adolescente. Sim. Tamara, a gente pode começar definindo a saúde mental na infância e na adolescência como a presença de habilidades cognitivas, sociais e emocionais que tornam a criança competente para lidar com as diversas situações do meio em que ela está inserida. Então, mais do que pensar na ausência de o adoecimento, a gente precisa compreender que a saúde infantil tem relação com o pleno exercício da potencialidade da criança. E a partir de quantos anos os pais aí, os responsáveis podem cuidar da saúde mental das crianças? E, assim, tem alguma característica que tem que ficar em alerta? Olha, hoje a gente pode afirmar que desde sempre, porque na gestação a criança já está exposta a fatores que podem proteger ou prejudicar o seu desenvolvimento como um todo. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, é importante considerar o desenvolvimento de toda a família e desenvolver estratégias para que os pais responsáveis estejam preparados para receber essa criança e proporcionar um desenvolvimento saudável, Então, para pensar em mecanismos no dia a dia para o desenvolvimento da saúde mental infantil, eu destaco a parentalidade. Parentalidade é a relação que os pais estabelecem no dia a dia com as crianças, e que, quando positiva, pode promover saúde mental e um desenvolvimento saudável. Coloca na prática o que seria essa parentalidade. Tá. Práticas positivas parentais. Elogios, um retorno, um feedback positivo sobre o comportamento esperado daquela criança, carinho, atenção, tempo de qualidade com a criança. Essas são práticas educativas consideradas positivas e que têm uma relação direta com a saúde mental infantil. Por outro lado, práticas negativas, como qualquer tipo de violência psicológica, física, são contraindicadas e têm um desfecho muito ruim para o desenvolvimento das crianças. Eu tenho uma dúvida em relação a essa parentalidade positiva, está até fora da pauta, tá? Tá. Quando a gente elogia a criança, elogia talvez até em excesso, como que a criança lida com o não elogio fora de casa, por exemplo? Tipo assim, na escola, ela está acostumada com elogios. E na escola, se ela não tem elogio, como que ela lida com isso? Os pais precisam ter clareza de quais comportamentos devem ser reforçados. Aí a gente fala, o elogio como um reforçamento. Quer dizer que eu vou dar um retorno positivo quando o meu filho tem um comportamento legal, esperado. Quando não... E verdadeiro, Um elogio verdadeiro. Claro. As crianças são extremamente perspicazes para compreender quando um elogio é verdadeiro ou não. Quando eu tenho um comportamento que é inadequado, eu preciso sinalizar isso para a criança, através do diálogo, da conversa, para que ela entenda também o que é esperado dela, Então, é preciso que os pais tenham clareza de que uma relação com afeto, mas com estabelecimento de limites e regras claras, é o que a gente precisa. Não pode ser só flores, para um desenvolvimento positivo. Sim. Sheila, como é o trabalho da Frente Parlamentar nessa questão da saúde mental infantil? Então, a Frente Parlamentar está instalada desde setembro de 2019. E todos os anos, no mês de maio, não só no mês de maio, o ano inteiro a gente desenvolve diversas e inúmeras ações no campo legislativo, no campo de prevenção também, e na busca da repressão
para pessoas que cometem crimes de abuso, exploração de crianças e adolescentes. E a cada ano a gente escolhe um tema, sabe, Tamara, diferente. No ano passado mesmo, a gente focou muito na questão da prevenção, relatar projetos de leis que pudessem, né, trazer uma punição efetiva, porque isso também é importante, também é prevenção à punição efetiva. Mas, esse ano, a nossa preocupação maior, de fato, né, é com a questão da saúde mental das nossas crianças e adolescentes, que, assim, e mostrar outras nuances também do abuso, não só aquele abuso mesmo que nós chamamos de estupro, né, que acontece aquelas violações, violências completas, mas outros tipos de abuso que muitas vezes passam desapercebido, mas que mexem demais, que mexem sobremaneira com a questão psicológica da criança e do adolescente, como os aliciamentos, né, as chantagens, as extorsões, que eles sofrem diuturnamente através da internet, por exemplo. Né? Às vezes, aquela decepção da pessoa achar que estava ali conversando com um amigo, com uma pessoa que gosta dela, com uma pessoa que demonstrou afeto, e lá na frente ela sabia que aquela pessoa só queria uma imagem dela sem roupa, e que, a partir daquele momento, começou a maltratar, extorquir, humilhar, ameaçar. Sabe? Então, isso também traz um transtorno mental de decepção, de desconfiança muito grande para essas crianças. Então, por isso, assim, trabalho de profissionais como a doutora Sabrina e de diversos outros profissionais que estão aí, né, também atuando nessa área, são extremamente importantes. E a gente trouxe, baseado também numa estatística, de que 75% dos transtornos mentais que afligem os adultos têm as suas raízes na infância, e uma grande parte dessas se relacionam a abusos, que não somente os abusos sexuais, mas as crianças também podem ser abusadas até por familiares de muitas outras maneiras. E abuso é abuso, sabe? Então, assim, a gente fez questão de trabalhar muito, né? Então, a nossa campanha ela busca iluminar, né? Fazer essa conexão entre a proteção da infância, né, nos seus mais diversos tipos de abuso, e a promoção também da saúde mental. Porque não adianta só a gente ficar falando, mas aonde essa criança vai ter apoio para consertar o que já foi estragado? Vamos falar assim, né? Porque é um estrago muito grande, uma criança abusada, violada, ameaçada, sabe? Então, aonde ela vai buscar esse apoio? Quais são os profissionais? Nós temos profissionais suficientes, e a criança que não tem dinheiro, e a mãe que não tem acesso, a família, né? Ou quando esse abuso foi praticado pela própria família, que a gente sabe que acontece em um largo número de casos, quem poderá me socorrer? Sabe? E são esses questionamentos que a gente traz, até das deficiências e falhas no atendimento de saúde mental. Você, Sabrina, como especialista, como que é a sua visão sobre isso? Como ajudar uma criança que está passando por esse processo? Uhum. E também como ajudar um adulto que foi vítima lá no passado desse processo, que ainda tem essas consequências? Sim. Bom, eu acho que o trabalho social é extremamente importante, né? A gente precisa desenvolver políticas públicas para que todos consigam acessar, né, espaços de promoção de saúde, proteção, de qualidade. E a psicologia, né, através da psicoterapia, que é uma das competências, né, do profissional psicólogo, consegue auxiliar e desenvolver estratégias, né, psicológicas para que essa pessoa consiga enfrentar todo o impacto negativo da exposição a essa violência, né? Uhum. Mas é muito importante destacar que, pela complexidade do caso, esse é um trabalho multidisciplinar. Então, vários profissionais de várias áreas precisam, né, e devem trabalhar juntos para que a gente consiga proteger essa pessoa, né? Mas o trabalho de intervenção psicológica, ele consegue melhorar a qualidade de vida e até prevenir, né, o início de um transtorno mental na infância ou depois na vida adulta. E a criança dá indícios que tem algo de errado acontecendo? Sim, sim. Qualquer mudança no comportamento da criança precisa, né, ser levada a sério, ser considerada, né? Então, principalmente comportamentos, por exemplo, de isolamento, né, ou maior agitação, desafio a regras que antes, né, não aconteciam. Qualquer sinal de alteração é importante e deve ser encaminhado, né, sim, para uma avaliação. Sabrina, a gente sabe que hoje a internet, assim, ela tem dois caminhos.
um caminho muito bom, que ajuda muito, mas também tem o seu lado negativo. Como que você, especialista, tem orientado os pais em relação ao uso da internet, mas de uma forma saudável, para não fugir dos perigos da internet? Sim, sim. A exposição das crianças e adolescentes hoje, né, às redes sociais, internet, vem crescendo muito, então é um desafio para os pais. Mas a supervisão é extremamente importante, né? Então, dependendo da idade dos filhos, né, e de cada caso, a gente vai pensar em estratégias diferentes. Mas eu posso citar algumas estratégias, né, que podem ser adotadas no dia a dia. Por exemplo, o controle, né, o limite de tempo de acesso à internet, ou então o uso acompanhado para crianças menores, né, que é quando o cuidador ele fica presente, né, durante a atividade. Essas são algumas estratégias interessantes, né? A gente tem hoje até o bloqueio de alguns sites, né? Isso também é muito eficiente. Então, é extremamente importante que os pais adotem essas estratégias. Mas, independente da idade, junto com a restrição, é importante que os pais construam diálogos para que as crianças já consigam ir desenvolvendo pensamento crítico a respeito do acesso à internet, à vida online, né? Você citou aí sobre o uso da internet já, assim, é uma realidade infantil. Só que você acredita que uma boa parte desse uso discriminado é culpa dos pais? Porque a gente já recebeu uns outros temas aqui que falam, por exemplo, o pai chega cansado, a mãe chega cansada, a criança quer atenção, dou o celular para você me dar um sossego. Você não acha que existe um descontrole no uso da internet também por conta dos pais? Eu acho que a gente vem passando por um momento de mudanças tecnológicas, assim, mudanças muito intensas. Então, é normal que a sociedade leve tempo para pensar qual é a melhor maneira de conduzir isso, né? Então, os pais realmente, em sua maioria, né, têm um tempo limitado. Existe hoje, né, o trabalho da mulher fora de casa, que se acumula com o trabalho, né, doméstico. E a gente sabe que ainda temos na nossa sociedade uma sobrecarga quando a gente pensa em cuidado com os filhos, né, a sobrecarga da mulher. Então, é muito importante que esse suporte, né, ele aconteça. Então, acho que tudo isso contribui para que os pais fiquem um pouco perdidos na hora de limitar, né, e de controlar o acesso à internet. Mas a gente precisa discutir isso com os responsáveis, sim. É importante limitar, sim, esse acesso. Até porque, eu até comentei na semana passada, hoje, por exemplo, eu tenho 4 filhos, Sabrina. Um de 17 e os trigêmeos, que vão fazer 15 anos. E assim, o nível de conhecimento deles, de cultura geral. Ontem eu estava lendo a redação que meu filho fez, eu fiquei de cara, eu falei, gente... É meu filho, meu orgulho. Né? Mas o nível que eles se encontram hoje de conhecimento, cultura geral, é muito superior ao que nós tínhamos, né? Você é muito jovem, a Tamara também. Mas o que eu tinha, por exemplo, fui conhecer a internet, eu estava terminando a universidade, né? O curso de bacharel em Direito. Então, é algo muito surreal. Então, assim, a gente tenta, né? Os pais tentam, eu tenho um pouco mais de conhecimento, sempre trabalhei muito tempo com a questão de combate a crimes cibernéticos, então tenho algum conhecimento técnico, mas não tão aprofundado. A nível deles, é impressionante, é loucura isso que eu estou falando, e é verdade. Às vezes eu coloco ali uma ferramenta até para estar monitorando e tal, mas eles sabem ir além, e inclusive ocultar coisas que eles, não estou dizendo que eles fazem isso, os meus, mas podem fazer e eu não estou sabendo, entendeu? Porque existem muitas ferramentas para isso, então é algo realmente muito, extremamente desafiador para nós pais. Hoje a gente não pode passar pano em cima disso, falar que é só olhar, eles vão, se você deixa ali, seu filho com total liberdade para ver se amanhã ele não está acessando coisas que não deve. Claro que está acessando. Educar é um desafio, né? É um desafio. E, inclusive, só rapidamente para terminar, eu fiquei muito chocada, esses dias atrás, até no estado de Goiás, uma adolescente de 16 anos acabou por tirar a própria vida, já estava em depressão, ela desapareceu, deixou uma carta para a mãe. E, assim, né, falando das angústias, falando da dificuldade, por exemplo, em superar algumas maldades que ela vinha sofrendo através das redes sociais, porque nem todo mundo tem a mesma capacidade de suportar as diversidades da vida, os ataques, os bullying, sabe? Então, isso é muito sério, muito sério. Aí, esse caso, né, transitou
pela internet, né, nos streamings, a imagem da mãe desesperada quando leu o bilhete da filha e a filha, nesse bilhete, deixou o endereço de onde ela seria encontrada, dentro de um lago. Então, assim, a mãe correndo naquele espaço de tempo, me passou tanta coisa pela cabeça, sabe? Tanta coisa que a gente ainda não tem acesso e compreensão, e a sua profissão realmente é extremamente importante e precisa de mais investimentos para que todas as pessoas tenham acesso. Né? Sempre é bom fazer uma terapia, um cuidado da saúde mental, né? E agora, Sabrina, eu queria que você encerrasse o nosso programa deixando aí um recado, uma mensagem final, principalmente para os pais que estão nos ouvindo, que ficar alerta é sempre bom, né? Sim, sim. Eu considero que a proteção da infância é um acordo social. Então, assim, todos temos responsabilidade, né, para fiscalizar, garantir, né, que nenhum direito seja violado e que a criança consiga se desenvolver longe de fatores de risco, né? Mas, apesar dessa responsabilidade social e também considerando ainda, né, que outros ambientes podem atuar de forma protetiva para o desenvolvimento infantil, como a escola, por exemplo, que é um espaço muito relevante, eu ainda destaco e chamo a atenção para o papel da família, porque a família, geralmente, né, na maior parte dos casos, é o palco do desenvolvimento humano. Então, é ali que nós recebemos valores, exemplos, principalmente, né, de como agir fora do ambiente familiar, crenças. É um espaço extremamente importante e o principal, porque é um modelo de como atuar lá fora. Então, eu quero chamar a atenção dos pais e responsáveis, né, para que observem e, caso, né, percebam dificuldades no dia a dia, né, em relação à criação dos filhos, alguma mudança no comportamento, algum ajuste precisa ser feito, né, e nem sempre é fácil sem ajuda. Então, é interessante buscar ajuda com amigos, vizinhos, familiares, ou até uma ajuda profissional. Não é vergonha pedir ajuda, né? Não, de forma alguma. É muito importante ter essa rede de apoio. Às vezes, a demanda, né, do dia a dia é intensa. E também suporte profissional, né, em serviços especializados, para que a família consiga, então, se fortalecer e cumprir o seu papel, que é de proteção e apoio. É isso aí. Você, Sheila, quer deixar algum recado? Para que a família tenha um olhar atento, né, para suas crianças e adolescentes, um olhar atento, e que você, assim, os pais, a meu ver, não podem perder a autoridade que ele tem, a ponto de se tornar coleguinha dos filhos. Mas você tem que passar para os filhos uma segurança muito grande, a ponto de que, a partir do momento que ele passe por um problema, por uma dificuldade, ele tenha coragem de chegar até você e te contar, independente da sua reação. Sabe? Eu acho que esse é o X da questão. É o filho buscar realmente apoio onde tem que buscar, que é na base de confiança. Ou o pai, ou a mãe, ou não tendo, um avô, um tio, e que ele não tente resolver as coisas à maneira dele, né? Com medo das consequências do que ele já começou a fazer ou do que ele está sofrendo. Sabe? Eu acho que esse é o X da questão. Muitos pais têm confundido, se tornado coleguinhas dos filhos, e então o respeito vai embora. Os valores e os princípios vão junto. Agora, a partir do momento que você mantém a sua autoridade, mas você mantém dentro dele acesa a chama da confiança em você, que você é a única pessoa que consegue ajudá-lo de verdade, que você o ama incondicionalmente, então ele vai ser menos suscetível, né, a esse tipo de coisa, as consequências, inclusive, de algo ruim que ele sofreu, que piorem. Exatamente. Esse foi Voz da Mulher de hoje. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. A gente volta semana que vem com mais um assunto sobre combate à pedofilia.